daquilo que a gente vem constantemente compartilhando e conversando. E como prometido na live de ontem, eu prometi que hoje eu ia falar sobre um tema muito interessante ou importante, né, que é baseado em todo o conceito da Kabbalah, que é uma frase, e a gente vai entender essa frase um pouco ao fundo. E essa frase, ela fala o seguinte, essa frase fala, e a gente vai discutir ela na live de hoje, tá? Mas ela fala assim: até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso do mundo é proibido. Fala, caramba, Marcelo, agora o bicho pegou. Até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso do mundo é proibido. Então essa vai ser nosso debate, nossa discussão de hoje. E como a gente sempre fala aqui no canal do Kabbalah Life, todos os que eu trago para vocês, é sempre uma forma da gente expandir nossa visão, nosso entendimento da vida, para que a gente possa cada dia mais melhorar nossa interação com o máximo que a vida já está querendo proporcionar para a gente, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então vou ler um pedacinho e a gente vai somando aos ensinamentos dos dias anteriores. Lembrando que se você perdeu as lives anteriores, não tem problema, estão todas gravadas, tanto na plataforma do Kabbalah Life ou no YouTube. Tem a possibilidade, ou até com uma pequena edição, até tá no IGTV, aqui no próprio Instagram mesmo, tá? Então assim, se quiser assistir, tá disponível, é só querer, né? Então vamos lá. Então, tudo que existe tem seu direito de existir, até a coisa mais negativa que existe, ao ponto que remover isso do mundo é proibido. Então vamos lá. Então, vou ler, tá? Então ele diz assim, é um livro muito interessante, também do mesmo sábio que eu comentei ontem com vocês, Yehuda Ashlag é o nome dele, né? Para quem foi para Israel comigo, ou para quem constantemente vai, né? Todo ano tem essa viagem, a gente chegou aí nesse local de estudo, nesse local onde Yehuda Ashlag revelou boa parte dos ensinamentos. Então vamos lá, ele fala assim, tudo que existe na realidade, independente se é bom ou é ruim, incluindo a coisa que possivelmente é a coisa mais negativa do mundo ou mais destrutiva do mundo, tem seu direito de existir, ao ponto que destruir ou remover isso do mundo é completamente proibido. Ao invés de remover isso do mundo, nossa única missão, nossa única função ou seria trabalhar em simbiose com a criação, para que a gente possa transformar o possível ruim e bom, a possível destruição em construção. Porque essa criação, independente se é boa ou ruim, ela veio da mesma fonte, ela veio da mesma essência, e por isso ela é necessariamente boa. Então, se ela é boa ou se ela é ruim, é apenas uma percepção do receptor diante daquilo que está acontecendo. Ou seja, se você quer mudar algo que é possivelmente ruim ou destruidor, ou não dá para remover, tem que transformar. E a forma de transformar isso, muitas vezes, nem é transformando o que está acontecendo, mas é transformando a nossa interação ou nossa percepção sobre aquilo que realmente está acontecendo no mundo físico. É isso que eu acabei de ler, tá? Então, de alguma forma, eu acho que o próprio texto ele dispensa muita explicação, né? Na verdade, eu acho que o texto está claro, né? Eu acho que o desafio talvez seja, né, as perguntas que às vezes eu ouço assim, mas Marcelo, como é que você fala que o vírus é bom? Mas Marcelo, como é que você fala que guerras que aconteceram no mundo são boas? Mas Marcelo, como é que, enfim, né? E, obviamente, eu não estou falando que existe uma facilidade de enxergar o que é bom, não. Eu não falei que existe uma facilidade. Mas sim que quando a gente entra em total conexão com a luz divina dentro da gente, ou com a luz divina do mundo, ou não entende com a cabeça, mas entende com a nossa alma, entende com a nossa essência, entende com o nosso coração, entende com a nossa vivência, que tudo que acontece no mundo físico vem da mesma fonte, vem do Criador em si. Se a gente entende isso, necessariamente toda a criação é boa. Ou seja, se eu ainda experiencio algo na minha vida que eu ainda sinto que é ruim,
eu tenho que fazer uma mudança interna e com essa mudança interna interagir e perceber a vida de uma forma diferente. Então, o que isso ainda significa, indo cada vez um pouquinho mais profundo? E eu sei que é um tema que talvez eu esteja dando nó na cabeça de algumas pessoas. Ontem algumas pessoas me escreveram, né? Mas Marcelo, na live de hoje você deu um nó na minha cabeça. Tudo bem, faz parte um pouquinho do estudo da Cabala, dar nó na cabeça é bom. Então, se a gente vai nisso um pouquinho mais profundo, é muito importante a gente entender que uma vez eu falei, na verdade uma vez não, sempre eu falo nas minhas aulas que quando a gente muda, o cenário muda, né? É isso que eu falo. Então, o que isso significa? Então, imagina, né, e aí uma aluna um dia me ligou e falou: Marcelo, eu preciso encontrar com você, eu tô com um problemaço na minha vida e eu não sei mais o que fazer, deixa eu encontrar com você. Tá bom, te marcou uma reunião, eu atendo pessoas individualmente. Essa pessoa veio e contou um fato na vida dela e ela falou: não entendo, porque você fala na sua aula, né, e falou meio triste, meio me desafiando, né? Assim, eu não entendo, você falou na sua aula e explicou pra gente que se eu mudasse, a pessoa ia mudar também. E não está acontecendo. O que mais que eu tenho que fazer? Aí eu falei para ela a seguinte resposta: eu não falei que se você mudar, a pessoa vai mudar. Você não me ouviu falando isso. O que eu falei foi que se você mudar, o cenário da sua vida vai mudar. Preste atenção. O que isso significa? Se a gente muda... Antes disso, imagina que a vida, da forma como ela se apresenta para você, ela tem uma lógica. Essa lógica não necessariamente ela é racional, na verdade não é racional, né? Mas tem uma lógica, tem acontecimentos, tem coisas acontecendo e tudo que está acontecendo é uma fotografia do mundo espiritual que ele acredita que é o melhor para você nesse momento, para você criar a sua evolução e chegar aí na sua caminhada de vida e terminar o seu processo de correção, ou pelo menos caminhar numa linha que você termina, ou você vai na direção de terminar o seu processo de correção. Então, sendo assim, o cenário que ele se apresenta para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa hoje, ele é necessariamente bom. Ele pode não ser agradável, ele pode possivelmente ser desconfortável, ele pode ser possivelmente chato, mas ele é necessariamente bom do ponto de vista da sua essência, porque ele está trabalhando para que você, eu ou a gente, nos transformemos em pessoas melhores na direção do término do nosso Tikkun. É isso que o cenário ele prevê, é isso que esse cenário está fazendo. Então, se você não sente que o cenário está agradável, se você não gosta, não está gostando da forma como o cenário ele possivelmente se apresenta para você, o que você deveria estar fazendo? Ao invés de se ocupar, e é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Ao invés de se ocupar tentando mudar o cenário, que tal você mudar a si mesmo? Porque quando você muda, significa que você entendeu que o cenário veio com um propósito. E se você muda, quer dizer que você não precisa mais desse cenário para fazer a sua evolução, porque você já fez. Ou seja, o que significa que o cenário muda? Ou as pessoas que estão te incomodando nesse cenário mudam juntos e até podem perpetuar no seu cenário, mas mudaram. Ou essa pessoa naturalmente ela sai do seu cenário e ela não mais vai fazer parte dele, porque você não precisa mais de pessoas assim na sua vida. Ou 3, você ainda não mudou o suficiente, por isso seu cenário ainda não mudou. E aí você tem que fazer um esforço ainda maior ou diferente de fazer uma mudança interior, porque se o cenário ele se mostrou intacto ou não mudou, tem a ver com que você não mudou ainda direito. Então, ao invés de ficar culpando o cenário ou responsabilizando o cenário, você tem que olhar mais uma vez para dentro de você e entender que a resposta necessariamente ela se encontra dentro de você e alcançando, interagindo com essa resposta interior, você pode manifestar uma realidade diferente exterior. Diferente não quer dizer que é agradável, tá? Quer dizer que ela vai mudar. Mudar pode ser o próximo desafio, mudar pode ser diferente, mudar pode ser situações ou cenas diferentes. Independente, o cenário quer te proporcionar algo incrível. Só que cabe a você aproveitar ou não esse cenário, essa forma como está acontecendo. Então, em momentos de coronavírus que estamos passando agora, a gente pode sempre culpar o vírus, culpar a China, culpar, sei lá, o que você quiser.
né? Culpar é livre, você pode fazer o que você quiser. Eu não acho que vai adicionar nada na sua vida, mas culpar é livre, fica à vontade, culpa o mundo se você quiser. Sinta-se à vontade. Eu não acho que você vai ganhar nada com isso, eu também não acho que você vai evoluir com isso. Ou seja, precisamos assumir responsabilidade sobre tudo que acontece e só dessa maneira a gente vai conseguir realmente transformar a realidade. E é muito importante entender que existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade, tá? E eu queria explicar um pouquinho isso para vocês. Eu acho até que eu já falei, com certeza nas minhas aulas já falei, eu não me lembro se eu falei aqui em alguma live, mas vamos lá. Qual é a diferença entre culpa e responsabilidade? Porque se eu estou falando que o cenário ele é perfeito, como possivelmente ele é perfeito, e aí então a vida não tem culpado? Calma, vamos entender isso. Então imagina a seguinte cena, imagina que tem uma pessoa andando na rua e está atravessando a rua. E aí vem um carro, e esse carro tem um motorista, e esse motorista atropela essa pessoa. E essa pessoa quebra a perna. A pessoa que estava atravessando a rua quebra a perna. Esse motorista, ele estava dirigindo o carro bêbado. E ele foi e atropelou essa pessoa e quebrou a perna dela. E eu estou falando assim, olha, para a pessoa que foi atropelada, necessariamente esse processo é bom. E necessariamente ela precisa assumir responsabilidade sobre o processo para fazer a mudança necessária. Só que ela, a pessoa que está atravessando a rua, ela é necessariamente responsável por ter sido atropelada. Porém, a pessoa que está dirigindo o carro, bêbada, ela é necessariamente culpada daquilo que ela está fazendo, certo? Porque o fato de eu ser responsável por tudo que acontece na minha vida não justifica o que a outra pessoa pode ter feito ou não na minha vida. Ou seja, quando eu assumo responsabilidade independente daquilo que acontece, não significa que eu estou dando um selo do que a pessoa fez comigo é bom. Eu não estou dando esse selo. Eu só estou assumindo que eu tenho a minha parte da história. Por que eu estava atravessando a rua naquele exato momento, naquele exato segundo, e eu tive que ser a pessoa atropelada? Por que isso? Tem uma resposta. Eu não consigo te dizer mais do que isso. Mas por que eu? Boa pergunta. Você vai ter que parar, olhar para a sua vida e entender, né? Por exemplo, uma pessoa que está andando na rua ou que está dentro de um carro também e para no farol ou no sinal, se você é carioca como eu, você fala sinal, né? Você para no sinal e aí vem um cara e rouba um carro no sinal. Aí a pessoa fica desesperada no carro, chateada e tal. Por que eu? Olha só, tinha 10 carros parados nesse sinal. O fato do cara ter roubado você não é ao acaso. Alguma coisa você precisava passar por isso para precisar aprender alguma coisa que eu não necessariamente eu sei que é. Então, em vez de ficar culpando o assaltante que tem sua culpa, mas vai ser julgado naturalmente, se você tiver meios legais de conseguir dar continuidade, você tem que fazer, mas nada justifica o roubo, obviamente, mas se você é a pessoa roubada, qual é a sua parte da história? Ou seja, precisamos fazer o que precisamos fazer. Se entra na justiça, precisa entrar na justiça. Se lutar, você tem direito, tem que lutar pelo que você tem direito. Mas se você não assumir responsabilidade pela sua parte da história, isso vai e volta e não vai mudar em nada. E vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Só que cada vez que voltar, vai vir pior. Isso eu tenho batido muito na tecla, especialmente nesses momentos de coronavírus. Ou seja, por que ele fala no livro, e agora vamos voltar para o começo da leitura que eu fiz, por que ele fala no livro que até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso do mundo é proibido? Por que ele fala isso? Porque vamos falar do vírus agora. É ruim, né? Fatalmente, eu acho que para a maioria das pessoas é ruim. Exceto para o cara que inventou o Zoom, que está ganhando muito dinheiro, né? O resto é ruim, em geral, né? Então, imagina que amanhã, ou hoje, tá? Finalmente inventam a vacina. E aí, amanhã todo mundo vacinado. Maravilha. Uhul! Acabamos com o vírus. Vida normal. Se a gente não aprendeu a mudança que deveríamos fazer com esse vírus, o que vai acontecer? Vai acontecer um próximo vírus. É isso que vai acontecer, ou uma próxima coisa, né? Então, assim, vamos pensar uma coisa muito interessante no mundo, né, de agora. Esse ano, por enquanto, de 2020, pelo menos no Brasil, não teve nenhum caos através de chuva. Teve um dia de chuva muito forte aqui em São Paulo, também em outras cidades do Brasil, mas não teve um caos no mundo ainda esse ano de terremoto, de coisa, mas teve vírus, né? Ou seja, na minha percepção, foi um X a mais. Estamos aumentando o X. Ou seja,
Ao invés de tentar remover as coisas negativas do mundo, que tal a gente aprender que a gente precisa fazer a mudança interna, e aí as respostas estão necessariamente internas, para a gente gerar uma consequência externa, e aí sim fazer uma mudança saudável do cenário.